Louvado seja Deus, amém? E Deus colocar em meu coração uma palavra hoje. Hoje é um culto de doutrina, hoje é um culto doutrinário. E nós estamos aqui para aprender com a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo é o nosso maior e único educador. Aleluia. É Ele que vem através da palavra de Deus nos encher com temor, para que possamos viver e praticar essas palavras, pois essas palavras são palavras de vida eterna. Essas palavras são palavras que podem mudar a vida do homem. Amém? Amém. Eu quero que os irmãos que estão na igreja acompanhem comigo. Está no livro de 2 Coríntios, capítulo 5. Livro de 2 Coríntios, ao qual escreveu o nosso irmão Paulo. Louvado seja Deus. O apóstolo Paulo, homem de Deus, escreveu aí 13 livros do Novo Testamento. Aleluia. Foi o homem que mais escreveu os livros, as cartas dentro da igreja, dentro da palavra de Deus, dentro da Bíblia Sagrada, entre todos os tempos. E ele nos ensina, através da inspiração dada a ele do Espírito Santo, essa noite, para que nós possamos aprender um pouco mais o que temos de valor em nossas vidas. Amém? Amém. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 11 em diante. O tema é o ministério da reconciliação. Aleluia. Quantas pessoas perderam a reconciliação? Nós temos um ministério a levar essa reconciliação. Nós temos uma ordem. Isso não foi um pedido, foi uma ordem. Ide pregar o Evangelho. Eita Deus. E diz a palavra, amém? Amém. Versículo 11. Assim que, sabendo o temor que se deve ao Senhor, persuadimos os homens à fé, mas somos manifestos a Deus, e espero que na vossa consciência sejam também manifestos. Porque não nos recomendamos outra vez a vós, mas damos-vos ocasião de vos gloriares de nós, para que tenhais que responder aos que gloriam na aparência e não no coração. Porque se enlouquecemos, é para Deus, e se conservamos o juízo, é para vós. Por amor, porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que daqui por diante a ninguém conheçamos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido a Cristo segundo a carne, contudo, agora já não conhecemos desse modo. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, e eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhe imputando os seus pecados, e pôs em nós as palavras de reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós nos rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Amém? Aleluia. Louvado seja Deus. Deus Todo-Poderoso. Nós temos uma palavra complexa hoje, é até difícil de explicar. É uma palavra difícil de explicar, mas fácil de compreender. Aleluia. A Bíblia fala sobre reconciliação. Podemos assentar? A Bíblia fala sobre reconciliação. Reconciliação do que, pastor? De quem para quem? A reconciliação de Deus para o homem. Aleluia. Nós sabemos alguns fatos, e esses fatos ninguém pode contradizer.
Deus fez o homem para viver uma vida plena e abundante, repleta de paz e felicidade. E o propósito de Deus é que o homem fosse eterno, não conhecesse a morte. Mas infelizmente o homem se corrompeu com o pecado. A Bíblia fala da desobediência, da abertura da porta da desobediência lá no Éden. Adão e Eva foram os primórdios, os primeiros a dar acesso à morte no mundo. Através do pecado, eles foram a porta de entrada da morte no mundo, e isso é fato. O pecado distanciou a vida, quebrou a imortalidade, deu a legalidade a demônios para expandir o projeto do pecado dentro da mente e do coração do homem, e isso é fato. Mas repara que no mesmo ato, no mesmo momento que o pecado entrou, Deus fez uma promessa: nascerá um que pisará na sua cabeça. Deus deu uma promessa que Cristo viria, que o Filho do Homem viria para reconciliar o homem a Deus. Aleluia, glória a Deus. E a gente enxerga um ponto de vista diferente na história, que é um exemplo na visão humana, na visão racional, na visão social, na visão aceitável. Quando existe um erro que gerou aí uma conturbada separação, vamos dar um exemplo de um casal. Quando um casal se separa, geralmente para haver a reconciliação é porque houve uma briga, uma contenda, e houve a separação. E quem nessa separação sempre tem um que magoa, que trai, que é infiel, que leva a dor. E quem sofre a dor, e quem é a vítima, e quem sentiu a infidelidade, geralmente ela aguarda para que a pessoa que errou venha a ela e se reconcilie, venha a ela e peça perdão, venha a ela e se acerte. Não é assim o pensamento? Não, ele me traiu, ela me traiu. Não, ele me enganou, ela me enganou. Não, a base da briga foi ele, foi ela. E geralmente quem é a vítima espera a postura e a posição. Mas essa visão espiritual muda. Porque o traidor não foi Deus, foi o homem. Deus tinha dado uma ordem, e quem formou tudo para o homem foi o próprio Deus. Deus falou no Jardim do Éden: vocês vão ter uma vida abundante, felizes, vão viver eternamente. Tudo que eu fiz aqui foi um projeto só para alegrar vocês, só para projetado para a vida de vocês, feito por amor para vocês. Vocês são a aparência, a minha semelhança, vocês são o meu maior projeto, vocês são o meu melhor investimento, vocês levaram todo o desejo do meu coração, com todo o amor. Vocês são a menina dos meus olhos. Tudo que eu quero, que eu sempre desejei, foi ter a pessoas que me adorem, que me adotem como pai, como rei, por amor. E é isso que eu espero de vocês. A fidelidade de ser amado, porque eu vos amo. Esse era o projeto de Deus para a vida do homem. Esse era o projeto do homem nunca se isolar de Deus. Porque a única coisa que isola o homem de Deus é o pecado. Nada mais pode isolar o homem de Deus. Pastor, mas você não conhece o meu gênio. Meu gênio, eu sou um cabra meio do gênio pesado. O teu gênio não te separa de Deus. Pastor, mas eu sou negro. A tua cor não te separa de Deus. Pastor, mas eu sou lá do Talibã. Eu nasci, a minha geração lá é complicada. A tua geração não vai te separar de Deus. Pastor, eu sou pobre de maré de si. A tua pobreza não vai te separar de Deus. Pastor, eu sou bilionário. A tua riqueza não vai te separar de Deus. A única coisa que pode separar o homem de Deus é o pecado. E foi justamente essa infração, esse erro, que magoou e entristeceu tanto o coração de Deus. Mas Deus, em vez de aguardar que o homem se reconciliasse, o homem expandiu, alastrou, abriu o leque do pecado. Ele não corrigiu aquele pecado,
Mas a legalidade que o diabo teve no coração do homem formou aí muitas e muitas ações pecaminosas, que é o que a gente vê aí. O ser humano não quer mais pensar em se reconciliar, em se acertar com quem ofendeu, com quem magoou, com quem desobedeceu. E aí Deus, em vez de esperar o homem se reconciliar, Deus faz uma promessa. E essa promessa se cumpre. Essa promessa chama-se Jesus Cristo, o Nazareno. Essa promessa é uma promessa nascida no coração de Deus por amor ao homem que o traiu. Deus ama você de uma tal forma. A leitura nos fala que o amor dele nos constrange. Mas por que o amor dele nos constrange? Entenda. O amor dele nos constrange porque não merecemos. Nós pecamos. Nós humilhamos. Nós desobedecemos. Nós o entristecemos. Nós fomos infiéis. Nós colocamos o nosso coração naquilo que ele não permitiu. Nós desejamos realizar as nossas ações para nossos proveitos próprios, mesmo sabendo que os olhos dele não aprovam. Os nossos prazeres se tornam uma postura aí errônea a ponto de entristecer a Deus. E mesmo assim o entristecido, e mesmo assim aquele que foi magoado, e mesmo assim aquele que recebeu a desobediência, que foi traído, decide correr atrás de você e te perdoar, decide correr atrás de você e te alcançar, decide correr atrás de você e te tocar, decide correr atrás de você e te ajudar, decide correr atrás de você e te buscar aonde quer que você esteja. Pastor, você não sabe aonde eu estou, não sabe a embrulhada que eu entrei, não sabe os ciclos de amigos que eu me afundei, não sabe o tamanho do problema que eu me envolvi, não sabe aonde eu estou, o deserto, o buraco, o fundo do poço que eu me meti. Não importa onde você esteja. O amor de Deus realmente se mostra constrangedor, porque Ele deu para pagar preço pelos teus pecados. Só para te alcançar. Deus, Ele deu o seu único filho, Jesus, que se despiu da sua glória, que saiu dos céus, que deixou de ser adorado, glorificado. Ele deixou de ser um ser todo glorioso nos céus, para se encarnar, para nascer como homem, para ter necessidades e dificuldades, para sofrer as aflições, fome, sono, cansaço, para trabalhar, para ser árduo no trabalho, experimentado no trabalho, para saber o que é o sofrimento, para saber o que é a humilhação, a necessidade, a solidão. Cristo decidiu lá do céu, falou: Pai, não se preocupa, eu vou lá resgatar esse povo. Aleluia, glória a Deus. Pai, não se preocupa. Eu sei que não vai ser fácil, essa missão é difícil, mas eu vou lá resgatar. Porque se eu não resgatar, não vai ter nada que possa impedir as acusações de Satanás. O diabo sempre vai apontar os pecados e os erros. Tem que ter algo como nota, como valor, como dinheiro, como uma barganha para pagar o pecado do homem. E não existe nada tão grande como a morte. O homem está condenado à morte. O homem está condenado à morte eterna. O homem está condenado a viver eternamente afastado do Senhor. Mas não é esse o desejo do nosso coração. Senhor, eu sei, eu imagino a conversa de Deus: Pai, eu sei que o Senhor ama cada um deles de uma forma incrível. Aleluia, é verdade. Eu quero honrar esse mandamento, essa ordem. Eu quero honrar essa petição. Eu quero honrar esse amor. Olha aí, Jesus. E a Bíblia fala que Cristo, Ele veio como Salvador do mundo, como cédula de pagamento. Ele veio e se apropriou. Eita, meu Deus, é forte. Ele veio e levou sobre si
todos os pecados que eu cometi, todos os pecados que me condenaram, todos os pecados que não são aceitáveis, todas as traições da minha vida, todos os erros, tudo que a sociedade me condenou, todo o apontamento dos familiares, todos os vícios, todas as mentiras, todas as prostituições, tudo que me afastava de Deus, Ele veio e se pôs na morte, e se pôs no Calvário, e recebeu a coroa de espinho, recebeu as chicotadas, Ele recebeu a morte, os pregos nas mãos, os pregos nos pés, e não negou o amor que tem por mim, por tua vida. Aleluia, meu Deus. Eita, Deus. A Bíblia fala que essa reconciliação veio por Deus. É assim. Não é méritos. Não pode o homem bater no peito e falar assim: eu sou suficientemente bom, as minhas ações são suficientemente boas, os meus pensamentos são sempre bons, as minhas misericórdias e esmolas já são o suficiente para me estar reconciliado com Deus. A minha ideologia, a minha criação, a minha cultura, tudo isso já pode pagar a minha reconciliação com Deus. A Bíblia fala que não há reconciliação se não for por Jesus Cristo. Homem algum chegará à presença de Deus se não for pelo intermédio de Cristo. Aleluia. O primeiro versículo que lemos: assim, sabendo que o temor que se deve ao Senhor persuadimos os homens à fé, mas somos manifestos de Deus, e espero que a vossa consciência seja também manifesta. Glória a Deus. Quando Paulo fala nesse tópico sobre o temor, é justamente o que o homem deixou de lado. Em Provérbios nos ensina que o temor é o princípio da sabedoria. E não existe pessoa sábia sem conhecer a Deus. O homem que teme ao Senhor é o homem que decide conhecer ao Senhor. O conhecimento dado dos céus para a vida do homem é a palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada, é a instrução do homem que conduz os passos a um caminho tão difícil, porque ser cristão é difícil. Reconhecer o amor de Cristo é difícil. E nós persuadimos o homem a ter esse tipo de conduta, temor no coração. Esse é o papel do pastor, esse é o papel do obreiro, esse é o papel do evangelista, do presbítero, esse é o papel do diácono, esse é o papel do crente. Aleluia. Levar essa verdade. Eita, Deus. Mas se você observar o lado, a parte B do versículo, o final do versículo diz assim, ó: eu espero que na vossa consciência seja também manifesta a visão de Deus. Aleluia. Eu espero também que você seja visto por Deus, não só por fora, mas que a tua consciência possa se mostrar para Deus. Os seus pensamentos, a sua intimidade, os seus sentimentos, o teu coração. Essa consciência o homem tem que ter, o homem tem que ser tratado de dentro para fora. O homem não consegue se reconciliar com Cristo, ele não consegue se reconciliar-se com Deus, ele não consegue se reconciliar com o Espírito Santo se ele achar que ele é bem visto somente pelo lado de fora. É, Deus, é assim mesmo. Que Paulo fala no versículo 12 pode ser mal interpretado. E diz assim, ó: porque não nos recomendamos outra vez a vós, mas damos uma ocasião de vos gloriardes de nós. Mas na Paulo disse: olha, eu não quero fazer propaganda de mim. Paulo escrevendo aos Coríntios: eu não quero fazer propaganda de mim, dos discípulos, dos obreiros, dos homens de Deus que estão comigo. Mas eu quero que vocês se gloriem pelo nosso testemunho, pelo nosso prazer na justiça, pelo nosso prazer nessa verdade, pelo nosso prazer nesse evangelho. Porque vai haver pessoas que vão te confrontar, mas eu quero que você seja calçado
a ponto de olhar para as pessoas e saber que elas não olham a tua aparência, mas sim o teu coração, o teu testemunho tem que ser visto. Aleluia. Deus tem que aprovar, essa reconciliação tem que começar de dentro para fora. Eu acho que o grande mal do ser humano hoje, a grande investida, a grande sacada do diabo hoje, é tentar introduzir na mente do ser humano que não tem nada não. Tudo é bem visto, porque Deus é amor, não tem nada não. Repara quando a Bíblia fala, que o salmista fala, para buscar primeiramente o reino dos céus e a sua justiça. Por que fala em a sua justiça? Porque Deus tem prazer no que é justo. A justiça de Deus mostra o caráter de Deus, mostra a personalidade de Deus. Ele não apoia o pecado, entenda isso. O diabo pensa e joga na cabeça das pessoas que não têm conhecimento, não têm um temor, não querem ser vistas de dentro para fora, querem camuflar, querem mentir-se para si mesmo. O diabo mostra para as pessoas que tudo é possível porque Deus perdoa, Deus é amor. Deus, Ele ama a justiça, porque a justiça prova o amor. A justiça distingue o justo do ímpio, aquele que faz o que é correto, que tem um coração íntegro, que luta contra a sua carne, luta contra a investida do diabo, que resiste firme, que obedece os mandamentos, que pratica as leis, que vive essa palavra. Pastor, mas ainda tem essas pessoas? Tem. Glória a Deus. O pensamento de Elias, quando estava com medo naquela caverna, falou: Senhor, quando foi conversar com Deus, Senhor, Jezabel decidiu matar todos os profetas, todos estão morrendo a fio de espada, e se o Senhor me perde? E se eu morro na mão dessa mulher, quem o Senhor vai usar? Eita Deus. É o pensamento de muitos hoje. É Jesus. É o pensamento de muitas pessoas hoje. Elas estão tão impactadas com o lado exterior que esqueceram o lado interior. Aleluia. Elas estão se mostrando tanto do lado exterior porque estão ganhando méritos e aprovações. O principal mérito disso são os dons. Deus dá dom porque quer alcançar através daquela pessoa uma grande multidão. Mas repara que dons não geram obediência. Dons não geram transparência. Dons não dá caminhada para os céus. Mas pastor, por que você está falando isso? Porque eu prego a palavra. E a pregação, o dom da palavra, não pode me levar para os céus. Se eu não viver esta palavra, não ter no meu coração esses mandamentos, não praticar essa verdade com todo o meu ser, eu posso pregar bonito, influente, teologamente, posso falar com muita eloquência, posso comover a tua vida. O Espírito Santo vai entrar na tua história, muda a tua conduta, te conduz, te salva, te limpa, te purifica, te leva para os céus de portas abertas. Mas se eu não praticar essa verdade, se eu não permitir que os olhos do Senhor vejam por dentro do meu coração, a tendência é que eu fique no inferno. É que eu padeça no inferno. Mas essa reconciliação, ela tem que ter por base o amor, sim, e a justiça, sim. A maior prova do amor é ser justo. Seria injusto Deus amar todo mundo e fazer vistas grossas ao pecado pelo o que Jesus padeceu e sofreu. Ele se apropriou dos pecados. Ele carregou sobre si os pecados. Dá para você imaginar a opressão demoníaca, a luta espiritual, o próprio Satanás, todos os principados, potestades, toda a liga suprema do inferno estava lutando contra Jesus ali na cruz do Calvário. O bombardeio demoníaco na mente de Cristo, dizendo que ele não era capaz, dizendo que era pesada demais aquela cruz, dizendo que a humanidade não merecia, dizendo que o homem ia continuar pecando, dizendo que ninguém ia dar crédito à ação dele. Repara o bombardeio que o diabo deve ter colocado na cabeça de Cristo.
E Jesus fiel. Mas eu tenho um propósito. E o meu propósito é obedecer a ordem de meu Pai. Eu tenho um propósito. E o meu propósito é honrar o coração, os sentimentos, a verdade do meu Pai. Eu tenho um propósito. E o meu propósito é amar como o Pai ama a humanidade. Eu tenho um propósito, é obedecer e honrar esse amor. Aleluia. Não merecíamos. Às vezes quando a gente fala com uma autoridade maior, uma firmeza maior, ou de um modo mais ríspido, muitos olham e falam: rapaz, você só sabe pregar doutrina, só sai pregação dura. Quer saber uma coisa? Você é louco. Já falaram para mim que eu sou louco. Pastor, você é louco. Você fala de Jesus 24 horas. Eu trabalhei num comércio, numa loja automotiva, e muitas pessoas, não foram uma nem duas, chegaram em mim e falaram assim: olha, uma vez eu pregando o evangelho dentro da empresa, e formou uma roda de pessoas, aí se levantou um, e muitos estavam prestando atenção, se levantou e falou: você quer saber uma coisa? Você é louco. Vocês pregam o evangelho a vida inteira, fica a vida inteira falando de Jesus, fica a vida inteira falando da morte, se preparando para a morte. Parece que a vida de vocês é a morte. Vocês estão enlouquecidos. E aí vem o versículo 13 e fala assim: olha, porque se enlouquecemos é para Deus, e se conservamos o juízo de Deus é por amor a vós. Porque se nós somos loucos por Cristo, é porque honramos esse juízo. Ele dominou a minha mente e meu coração. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E quando o homem começa a ter uma vida, e essa vida começa a ser mudada e transformada, ele não consegue ter no coração a presença de Cristo e recuar. Ele não consegue ter a presença de Cristo e apoiar o pecado. Ele não consegue ter a presença de Cristo e viver na prática do pecado. Não dá mais. A justiça e o juízo tem que ser apregoado. O que é pecado, vai afastar o homem de Deus. Deus Todo-Poderoso. As pessoas que têm uma visão espiritual aberta vão entender. Eu preciso dessa palavra dura, porque o meu pecado está me afastando de Deus. Não tenho mais força para orar. A minha iniquidade em oculto, que não quero falar para ninguém, me enfraquece. Tenho vergonha de conversar com Deus e não consigo me libertar. A mentira, a idolatria, a prostituição, os meus feitos estão vistos por Deus, mas eu tenho vergonha de pedir perdão e compaixão para com Deus. É por isso que eu preciso ouvir essas verdades. Eu preciso entender o que é justo, o que é aprovado por Deus. Deus não vai passar a mão no meu pecado, a mão na minha cabeça e apoiar as minhas ações. Não vai. Ele vai te confrontar, porque Ele quer te ver liberto, livre. E a maior libertação da vida do homem é a aceitação, é crer na morte de Cristo, porque Deus se reconciliou com o homem através de Cristo. Não foi o homem que escolheu a Deus. Eis que eu vos escolhi e vos nomeei para que vades e deis frutos. Aleluia. Foi Cristo que me escolheu, foi Cristo que te escolheu. Mas pastor, a minha vida está repleta de perseguição, de prova, de luta, e eu já me enfraqueci a tal jeito que estou perdendo a minha fé. O pecado já é rotina. Eu estou voltando a voltar às velhas práticas. Não tenho mais força. O que posso fazer eu? Lembre-se do sangue de Jesus no Calvário. Ele sim foi enviado por Deus para te reconciliar para com o próprio Deus através da morte de Jesus. Porque Jesus morreu. Morreu pelo pecado de todos, nos dando o ensinamento de morrer para o mundo. E esse mesmo que morreu para o mundo, Ele também ressuscitou, nos dando exemplo para ressuscitarmos para Cristo e deixarmos que a nossa vida passada, a nossa vida outrora não mais faça parte, porque aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas passadas ficaram para trás, tudo se fez novo, tudo se faz novo. O Espírito Santo está prontificado a te resgatar.
Livro de Ezequiel, capítulo 3. Eita Deus. Fala que se o profeta não falar do pecado, eis que eu pus em sua frente. Eu te dei ordem, eu determinei que você falasse do pecado. Se você não falar do pecado para confrontar, para que ele se arrependa e mude os seus feitos, suas ações, ele vai morrer no seu pecado. A condenação sobre o pecado vai vir sobre ele. Mas esse sangue eu vou tomar das tuas mãos. Você não vai ser dado como inocente. Tinha a responsabilidade de lhe apontar o pecado e lhe mostrar e indicar que o salário do pecado é a morte. Se você não falar do pecado e achar que o seu coração, os seus sentimentos, as suas ações são aprovadas por Deus, porque você fala que não pode falar porque não quer magoar, cuidado. Deus Todo-Poderoso. O inferno está assim, ó, de gente com bons corações, com bons sentimentos, que decidiram agir por conta própria e negligenciar a palavra. Nada pode ser superior à palavra. Não há nada que Deus honre tanto quanto a palavra. A vida do homem, ela tem que ser instituída, instruída, auxiliada pela palavra. É tão importante, tão grandiosa, tão poderosa a palavra de Deus, que a Bíblia fala que se vier um anjo dos céus, não é um profeta, não é um pastor, não é um evangelista, um presbítero, não é um bispo, não é um apóstolo, não é quem tem visão, revelação, profecia, não é aquele que tem um dom de maravilhas, que está ressuscitando um morto por aí, não é. É um anjo dos céus. Não é um anjo do inferno, não. Não é um demônio, não. Não é um anjo caído, não. É um anjo que vem lá do lado dos céus, lá do lado de Deus. Vem descer, prostrar na sua frente e pregar um evangelho que não seja essa palavra. Leve por anátema, por maldição, não leve em consideração, isole isso do seu coração, para você ver o quanto Deus, Ele honra e apoia essa palavra por instituição de reconciliação entre Deus e o homem. Deus Todo-Poderoso. Quando a gente começa a entender um pouquinho do amor de Deus, a gente vê que realmente não somos nada. E dependemos dele para tudo. O versículo 18 diz assim: e tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo. Como pode uma pessoa magoada, entristecida, uma pessoa que foi ofendida, uma pessoa que desobedeceram, traíram, apontaram, acusaram, ignoraram, isolaram, essa pessoa olha e vê todos os seus erros, olha e vê todos os seus vícios, todas as suas blasfêmias, toda a sua idolatria, toda a sua cobiça, todo o seu desejo, todo o seu materialismo, toda a tua ostentação, esquece 100% de Deus. Deus olha dos céus e fala: mesmo assim eu continuo te amando. Eita Jesus. Mesmo você cheio de vícios, eu continuo te amando. Mesmo você na sua idolatria, eu continuo te amando. Mesmo você desobedecendo os meus mandamentos, eu continuo te amando. Mesmo você no vício da bebida, eu continuo te amando. Mesmo você acabando com a tua saúde com as drogas, eu continuo te amando. Mesmo você sendo um prostituto, uma prostituta, eu continuo te amando. Mesmo que seus lábios e o teu coração esteja repleto de mentiras, porque ainda continua amando a mentira, eu continuo te amando. Meu Deus. Os seus pecados não são maior do que o meu amor por você. As suas ações não são maior do que o meu amor por você. E a representação do meu amor é que eu tenho o meu único filho para morrer no teu lugar. Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Se o ser humano conseguisse captar essa mensagem de amor, seria tão mais simples. Oh, Jesus. O versículo 18 fala que tudo o que está acontecendo provém de Deus só para que o homem seja reconciliado com o próprio Deus. Olha aí. Ele quer que o homem se reconcilie com ele. Aleluia, meu O desejo do coração dele é que ele quer que o homem volte os sentimentos para ele. O teu sofrimento pode mudar. A sua
pode acabar. A enfermidade pode ser curada. A porta de emprego pode ser aberta. Aquela paz que perdeu, porque já não consegue mais ter paz do lado do marido, do lado da esposa, Deus pode restituir. Aqueles filhos que não te respeitam mais, Deus pode mudar o coração. O projeto de Deus é que você seja feliz. Sabe qual seria o prazer de Deus? O prazer de Deus seria que muitos Enoques surgissem sobre a face da terra. Aleluia a Deus. A Bíblia fala em Hebreus capítulo 11 sobre os heróis da fé. Eu não lembro qual o versículo, acho que é versículo 3. É sobre a vida de Enoque. Deixa eu ver se eu acho aqui. Hebreus capítulo 11 fala sobre os heróis da fé. E os heróis da fé estão ali classificados Enoque. Versículo 5. Enoque capítulo 11 versículo 5. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte e não foi achado, porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação, alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Aleluia. Será que Deus teria prazer em tantos Enoques na vida de hoje? A Bíblia fala que Enoque, ele alcançou a postura de varão perfeito. Ele alcançou o testemunho de um homem que agradara a Deus. Ele alcançou o testemunho com as suas falas, com as suas ações, com o seu sentimento, porque o coração dele era visto por Deus. Deus Todo-Poderoso. As ações dele glorificou a Deus. Sabe o que Deus fez? Eu não posso deixar Enoque conhecer a morte. Eu não posso deixar Enoque conhecer a corrupção. Eu não posso deixar Enoque viver o pecado. Eu não posso. Eu vou poupar. O que Cristo quer é transladar você. Hoje é arrebatar com a igreja para morar nos céus. Aleluia a Deus. O que Cristo quer é que você seja uma nova criatura. Aleluia. O que Cristo quer é que o homem entenda a responsabilidade que ele tem, que é única, a responsabilidade que é simples, Aleluia. a responsabilidade de crer que Jesus Cristo, Filho de Deus, é o Senhor, é o Salvador. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Aleluia. Glória a Deus. Ninguém chega a Deus se não se reconciliar através de Cristo. Verdade. Cristo é o nosso intercessor. Deus. Cristo é o nosso Salvador. Aleluia. As portas estarão abertas, mas as portas passam por Cristo. Se você não se acertar com Jesus Cristo, se você não o reconhecer perante os homens, também não será reconhecido perante Deus nos céus. Deus Todo-Poderoso. Pastor, a reconciliação é tão grande, tão importante, tão forte, mas eu não consigo perder o vínculo do passado. Romanos capítulo 8, versículo 1 fala que nenhuma condenação há. Olha aí. Aleluia. O homem não pode ser condenado. Nenhuma condenação pode alcançar o homem. Nada pode apontar, nada pode condenar. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas sim segundo o O Espírito. Espírito. Glória a Deus. Aleluia. Efésios capítulo 2 fala que Ele vos vivificou. Capítulo 2, versículo 1. Estando vós mortos em suas ofensas e pecados. Repara que Ele não deu julgo aos nossos pecados, não deu crédito aos nossos pecados. Ele não olhou para os meus pecados. Todo mundo apontava, mas ele é um ladrão. Cristo não olhou o ladrão. Mas ele está destruindo a vida de muitos pais de famílias, matando os filhos com as drogas. Ele não olhou para as drogas. Eita. Mas ele é um assassino. Cristo não olhou por ele ser um homicida, um assassino. Aleluia a Deus. O olhar de Cristo foi um olhar de vida. Ele vos vivificou, mesmo estando mortos em ofensas e pecados. Aleluia. O teu passado tem que morrer. A tua história de pecado tem que morrer. Mas pastor, tem uma contradição
situação aí. A Bíblia mesmo fala que todo mundo peca e não tem quem deixe de pecar. É verdade. É verdade. Eu peco. Todos na igreja pecam. Mas tem uma diferença hoje. Tem o olhar de Deus dentro do teu coração. Tem a verdade do teu coração sendo exposta para Deus. Tem a tua sinceridade até nos seus erros para com Deus. Tem o próprio Deus olha a ação, os sentimentos. Cometeu o pecado, mas por dentro da paz te perdoa. Cometeu uma infração, a mentira, o erro, o roubo, cometeu a iniquidade e por dentro fala: Jesus me liberta. Jesus me lava com o teu sangue. Jesus, eu quero ter a minha reconciliação diária. Eu dependo do Senhor. Existe uma luta contra o pecado dentro da vida do homem. E com o passar do tempo, essa luta ela vai se tornar ganha, porque o Espírito de Deus te fortifica cada dia. Sede transformados pelo poder do vosso entendimento. Você tem que ler, entender e saber que a tua capacitação mental é dada por Deus para que você lute contra o pecado. Muita gente espiritualiza muito. Muita gente espiritualiza muito. Qual a sua fraqueza? Lute contra ela. Mas lute fisicamente, lute intelectualmente, lute com as suas forças, lute com a tua inteligência, lute com o teu coração, lute com a tua alma, lute com tudo que você tem. O teu pecado é a pornografia, se isole da pornografia. O teu pecado é o adultério, se isole do adultério, corra da mulher sedutora. O teu pecado é o que? A bebida, o álcool, saia dos bares, saia da roda dos amigos. O teu pecado é as drogas, não ande no meio de quem consuma. Cristo vai te lapidar, seja prático, resista, tenha fé, tenha uma vida de oração constante. Reconcilie-se com Deus todos os dias. Aleluia. Tem coisas que doem no coração da gente para falar, mas a gente não pode deixar de falar. Não pode. Não dá. O homem tem que entender que ele vai ter que dar conta um dia. Apocalipse capítulo 21. Quem vencer herdará todas as coisas. Versículo 7, perdão. Quem vencer herdará todas as coisas. E eu serei o seu Deus e ele será o meu filho. Aleluia. Imagina aí o dia do juízo final. Aqueles que lutaram contra o pecado. Aqueles que decidiram ser odiados pelo mundo. Aqueles que lutaram contra a sua carne. Aqueles que enfrentaram firme na fé. Aqueles que resistiram ao mal. Aqueles que se isolaram das más influências. Aqueles que praticaram a justiça. Se roubava, não rouba mais. Se mentia, não mente mais. Se adulterava, não adultera mais. Se falava mal do seu irmão, não fale mais. Não falava mais. Se matava, não mata mais. Se cobiçava, não cobiça mais. Pastor, é tão difícil fazer tudo isso. Mas mais difícil vai ser o versículo 8 desse mesmo capítulo. Mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e com enxofre. O que é a segunda morte? O teu nome tem que estar escrito no livro da vida. Todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo e enxofre. E entenda, eu tenho que te explicar isso. O amanhã não lhe pertence. Os teus sonhos, os seus projetos, os seus pensamentos, as suas conquistas, a sua cultura, nada pode impedir a morte. Ela chega como um ladrão, ela chega sem te mandar recado. Meu Deus. O homem vai ter que dar satisfação da sua vida, queira ou não queira. A morte vai chegar para o rico e para o pobre. Não existe ser humano imortal.
vai se dobrar, todo olho verá, toda língua confessará. Não vai ter jeito, o memorial de Deus vai ser aberto. E se seu nome não estiver escrito no livro da vida, lembre-se, existe a segunda morte. Essa segunda morte é perversa, é doída, é eterna. Meu Deus. Reconcilie-se com Deus hoje. Reconcilie-se com Jesus Cristo hoje. Aleluia. Corra atrás do reino de Deus. Eita, Jesus. Corra atrás da justiça de Deus. Muitos pensam que você tem que ficar correndo atrás para reconciliar-se com o homem. Mas pastor, você está falando que está errado. Nós temos que ter comunhão uns com os outros, temos. Mas a Bíblia fala também que Deus fez o ímpio por dia mal. Meu Deus. Repara como é pesada essa palavra. Deus fez o ímpio por dia mal. Ele fala que se as pessoas que você leva o evangelho, leva esse amor, leva essa justiça, leva esse juízo, não te receberem, não te aceitarem, a Bíblia fala para você sair da presença dela, sair do lar dela, sair do bairro dela, sair até da cidade dela e sacudir até a poeira dos pés, para que as maldições não te acompanhem. Repara que uma pessoa dessa não dá para ter comunhão, porque ela não te aceita, não aceita o que você representa. Somos embaixadores de Cristo, não podemos se corromper. A luz não tem nenhum vínculo com as trevas, somos sal da terra. Aleluia, meu Deus. Não dá para passar a mão na cabeça do pecado. Deus Todo-Poderoso. Ah, pastor, se você não for misericordioso, misericordioso somos. O que não queremos é parte com o pecado. Aleluia. E se eu não vou abrir os olhos e falar para vocês a verdade, um dia Cristo vai cobrar das minhas mãos. O homem vai morrer no pecado. O salário do pecado dele é a morte. Mas eu vou cobrar das suas mãos por não falarem, por não profetizarem, por não mostrarem a justiça e o juízo de Deus. Olha aí, Jesus. Está todo mundo correndo atrás do amor de Deus. Mas lembre-se, Jesus Cristo um dia vai botar ante o tribunal homens e mulheres, seja qual for. O prazer do crente é estar à direita de Deus. O prazer do crente é ser acolhido. Vinde, benditos de meu Pai, Aleluia. para o lar que já vos foi preparado antes da fundação da terra. Olha como Cristo já queria. Aleluia. Olha o projeto de Deus, olha os sonhos de Deus. Obrigado, Jesus. A vida eterna ao lado do Senhor vai ser a recompensa, vai ser a herança, vai ser um galardão. E esse galardão, a morte não vai mais fazer parte. O luto não vai fazer parte. O sofrimento não vai mais fazer parte. A dor não vai fazer mais parte. A humilhação, a fome, a doença, nada disso vai mais fazer parte. Verdade. A Bíblia me afirma que teremos um corpo incorruptível. A Bíblia nos afirma que nós seremos imortais. A Bíblia nos afirma que encontraremos com Cristo nos ares. Aleluia. E seremos dele como filho, e ele será para nós como pai, e eternamente. Aleluia. Existe recompensa nos céus. Existe recompensa nos céus. Eita, Deus. Não se embarace com o pecado do mundo. Obrigado, meu Pai, pela tua palavra, Senhor. Para encerrarmos, aquele que nos, versículo 21 do capítulo 5 da leitura oficial, aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, Eita. para que nele fôssemos feitos justiça Olha aí. de Deus. Nós somos feitos o quê? Justiça. Representação como embaixador dessa justiça de Deus. Aleluia. O Evangelho não é só essa bajulação que você pensa. O Evangelho não é só essa aceitação que você pensa. O Evangelho não é só essa liberdade que você pensa. Pecado é pecado hoje, foi ontem e vai ser eternamente. E te afirmo, o pecado não entra nos céus. Reconcilie-te com o Senhor teu Deus. Examine-se. Faça uma autoanálise. O Espírito Santo de Deus é o teu intercessor, é Ele que fala para Cristo. Porque Cristo é o teu intermediador entre
o homem e Deus não há outro. O caminho, a verdade e a vida é Jesus. Acerte-se com Cristo. Confesse Jesus Cristo. Aceite Jesus Cristo. Tenha vida de oração, tenha vida de relacionamento com Deus. Tenha vida de santidade, tenha vida de obediência. Tenha uma vida de verdade na presença de Deus. Seja fiel às Escrituras, pratique essa verdade. Cristo te ama. A morte no Calvário não foi em vão. E Ele quer mudar a tua história. Receba hoje o toque do Espírito Santo de Deus. E não perca essa oportunidade em o nome de Jesus. Eu profetizo a reconciliação de Deus na sua vida. Por meio de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Eu sei que eu não posso, mas Deus pode. Eu não consigo, mas o Espírito Santo consegue. Abra teu coração. Ele quer ver a tua vitória essa noite. Amém. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Louvado seja Deus.